Olá, queridos e queridas alunos e alunas do curso de Medicina da União Evangélica. Aqui quem vos fala é o professor Wesley Brito, da equipe Morfuncional, e eu estou me locomovendo e apreendendo aqui o meu aparelho celular dentro do módulo Locomoção e Apreensão, sobre o qual nós iremos trabalhar um conteúdo específico, discutirmos o roteiro. Fisiopatologia da gota e o seu tratamento farmacológico. Os objetivos do roteiro foram enviados antecipadamente e nós vamos passar a discuti-los um a um. Também é desnecessário porque vocês já reconhecem nossas referências. Mas antes de qualquer coisa, vocês podem estar se perguntando, afinal, o que é gota? Bom, meus queridos, a gota pode ser definida como uma doença crônica caracterizada por crises agudas e recidivantes com depósitos de uratos de sódio nos tecidos. É consequência do excesso de ácido úrico no sangue, o que nós chamamos de hiperuricemia, e somente aparece após anos. Curiosamente, essa doença já foi chamada de Disease of Kings, porque essa doença tem o seu nome derivado do latim gutta, que significa o resultado da instilação local, gota a gota, de um veneno, de um humor maléfico. Então, gota era considerada uma dor real. Bem, depois dessa breve introdução, vamos discutir os nossos objetivos. Objetivo 1, vamos revisar os aspectos epidemiológicos da gota. A gota é universal, porém existem diferenças raciais, hábitos alimentares e socioeconômicos, e esses fatores podem modificar os índices. Ela é mais comum no sexo masculino, no adulto jovem. A gota primária é rara na mulher jovem. Se ocorrer antes da menopausa, deve-se pensar em gota secundária, uso de diuréticos, insuficiência renal ou polissemia vera, por exemplo. Como nós podemos observar nesse gráfico, a gota é uma das principais doenças articulares inflamatórias mundialmente distribuídas. E estima-se que entre 2 e 4% de atendimentos em ambulatórios de reumatologia são de pacientes gotosos. Objetivo 2. Então, aqui nós temos nesse slide as bases nitrogenadas purínicas, adenina e guanina, que são substrato metabólico para a enzima fosforribosil pirofosfato, que nós chamamos simplesmente de PRPP. Esses nucleotídeos purínicos são convertidos a hipoxantina por essa enzima. A hipoxantina é substrato da xantina oxidase, uma enzima muito importante, que nós vamos voltar a falar sobre ela, que converte hipoxantina a xantina. A mesma enzima também é responsável pela conversão de xantina a ácido úrico. Esse ácido úrico, esse excreta, nós precisamos eliminá-lo, nitrogenado, principalmente através da urina, mas também ocorre uma excreção intestinal. Eventualmente pode ocorrer um depósito do excesso nos tecidos, e isso na forma de cristais de urato de sódio, que pode causar inclusive os tofos, manifestação mais tardia da doença. Esses cristais vão ser fagocitados por células fagocíticas, que liberando então citocinas vão provocar todo o processo de inflamação periarticular, caracterizando a artrite. Lembrando aqui a bioquímica do ácido úrico, nós temos uma excreção diária de 700 miligramas de ácido úrico, principalmente por conta do metabolismo dessas bases purínicas da adenina e guanina. A forma de excreção é na forma de um sal monovalente de urato de sódio. Aspectos fisiopatológicos, objetivo 3. Em relação à localização, nós podemos dividir em articular, e as principais articulações e maiores articulações sinoviais do organismo são afetadas, sobretudo o hálux, tornozelos, joelhos, punhos, cotovelos, tendão calcâneo, bursite, no ombro, e olecrano. E periarticular, nós encontramos também a possibilidade de cálculos renais, nefropatia intersticial e a formação de tofos. Eu trouxe aqui para vocês essa classificação muito interessante
do curso clínico da gota clássica, que divide em 3 estágios. O primeiro estágio, onde não acontece nenhum tipo de artrite, o indivíduo é assintomático, apenas apresentando ao exame de sangue hiperuricemia. No segundo estágio, nós temos o que? Artrite intermitente aguda, no qual nós temos o que? Um número de articulações cada vez maior, né? A intensidade da crise sempre aumentando, assim como o tempo e o intervalo diminuindo, né? Chegando a ataque a cada de 1 semana a 2 meses, com intervalos de 2 a 3 semanas até 3 a 4 meses. E o número de articulações acometidas de 4 a 5. No último, terceiro estágio, nós temos artrite crônica com exacerbações agudas, onde se observa o quê? Tofos, tanto nas cartilagens quanto nos ossos. Bom, turma, indo para o nosso quarto objetivo, ele consiste em correlacionar a hiperuricemia com outros distúrbios metabólicos. O nível sérico de urato depende do balanço entre ingestão dietética, síntese endógena e excreção de ácido úrico. Uma série de estudos epidemiológicos apontam um aumento de risco de gota em pacientes obesos. A obesidade está ligada ao desenvolvimento de resistência aumentada à insulina, que é complicada por hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e hiperuricemia. O paciente típico com gota é um homem de meia idade, com sobrepeso, obesidade, hipertenso, por vezes diabético. Usualmente ele apresenta um consumo aumentado de bebidas alcoólicas e em indivíduos como esse também se espera maior prevalência de insuficiência coronariana. Historicamente, entende-se que pacientes com gota têm um risco aumentado de aterosclerose, e existem uma série de estudos que apontam a associação entre a hiperuricemia, gota e infarto agudo do miocárdio. Um questionamento oportuno seria o seguinte: quais os alimentos são ricos em purinas e, consequentemente, contribuem para a elevação do ácido úrico? Na realidade, existe uma desinformação no sentido de pensar que carnes provocam gota por conta do teor de proteína. Na realidade, pelo fluxo da informação genética, nós sabemos que não existe proteína sem ácidos nucleicos, são os ácidos nucleicos. Então, as carnes, sim, em geral, miúdos, fígado, coração, língua, rins. Enganam-se aqueles que pensam que peixes estão fora. Peixes também são ricos em purina. Frutos do mar, né, sardinha, aranque, anchova, mexilhão, camarão, até mesmo ovas de peixe. Enganam-se aqueles que pensam que caldos e ensopados devem ser mais saudáveis, porque o ácido úrico é muito hidrossolúvel, então qualquer tipo de carne cozida, o ácido úrico se difunde e se concentra nos líquidos de cozimento. E veganos ou vegetarianos não estão livres, porque muitos feijões, não é, da família das leguminosas, o próprio feijão mesmo, né, roxinho, preto, grão de bico, ervilha, lentilha, grãos integrais, tem muita purina e devem ser evitados por aqueles que apresentam esse tipo de problema. Professor, uma dúvida: tem tratamento? Bom, então nós estamos chegando ao final e deixamos aí a cereja do bolo, vamos assim dizer, que é a discussão sobre a farmacoterapia racional da gota. Vamos dar início então discutindo sobre o halopurinol, um dos fármacos mais antigos e ainda em uso, porque ele é o fármaco de escolha para pacientes com insuficiência renal. O mecanismo de ação consiste na inibição da enzima xantino-oxidase. Essa enzima, na realidade, converte halopurinol no oxipurinol, que fica afim da enzima, o que mantém aí essa enzima inibida por um período maior, o que aumenta a meia-vida, né, do efeito desse fármaco. Os efeitos adversos mais importantes e que são relativamente bem tolerados são erupções cutâneas, desconforto no trato gastrointestinal e hepatotoxicidade. Vale ressaltar que o laboratório GlaxoSmithKline foi quem primeiro depositou a patente com o nome de Ziloric. Bom, agora falando um pouco sobre dois fármacos uricosúricos, né, a probenecida
e a sulfipirazona, né? Interessante que esses fármacos em baixas doses, eles acabam diminuindo os níveis urinários do ácido úrico, então precisa ter um cuidado muito grande com a dose, o efeito é dose dependente, eles precisam ser realmente administrados em altas doses. A explicação é dada nessa figura, não é? Aqui à esquerda nós temos o capilar peritubular, não é? Aqui a célula tubular proximal, não é? E aqui a luz do túbulo proximal, né? Com ultrafiltrado. Então nós temos dois mecanismos, não é? De troca de ácido úrico. O urato sanguíneo, por transporte ativo, pode ser excretado, só que esse transportador ativo é inibido por fármacos uricosúricos em baixas doses. E nós temos uma outra proteína que é um trocador de ânions, né? Que em baixas doses ele acaba o quê? Sequestrando da urina através de transporte ativo o urato. Mas em altas doses, por um cotransporte, isso aí ativa o quê? Realmente a troca desse ânion, que aumenta então a excreção renal final. Lembrando que a probenecida bloqueia a reabsorção ativa do ácido úrico, não é usada em ataques agudos de artrite gotosa e pode levar à formação de cálculos renais. Esse é um grave efeito adverso, né? Enquanto a sulfipirazona, após beta-hidroxilação, forma um metabólito ativo, então tem uma atividade mais prolongada. Na fase inicial é associado a ANES ou ainda a colchicina.